Eu acho que só pensar nas coisas é muito pouco. Só pensar, eu penso e guardo e pronto. Então o cinema tem essa capacidade de pegar, resgatar a realidade e mostrar para as pessoas aquilo que eu estou pensando. Então o cinema para mim é esse resgate da realidade e que eu possa mostrar o que eu estou pensando para várias pessoas. Para mim, cinema é aquilo que eu mais gosto de ver, de fazer, de discutir. João Ramiro aqui, ó. Isso aqui é Ramiro da Guia. Ramiro, Hans, que é o fotógrafo, e Vladimir. Essa cena aí é Romero da Guia, filmagem de Romero da Guia. Que é isso? Você não sente? O quê? Como eu gosto desse cheiro, rapaz. Que cheiro? Cheiro de cinema? Bom, a Paraíba tem uma tradição muito grande de cinema. Começou com o Valfredo Rodrigues, nos anos 20, que é o pioneiro do cinema paraibano. Tem um filme chamado Sobre o Céu Nordestino, que esse filme depois perdeu-se e foi localizado depois só 17 minutos, eu acho, do filme, que é um documento sobre a realidade paraibana que o Valfredo Rodrigues fez. Teríamos, digamos assim, esse ciclo mais inicial, né? Que é do final dos anos 20, meados do final dos anos 20. Tem uma produção um pouco alternada, que é uma produção governamental do João Córdoba. E depois vem um pouco uma efervescência que é até natural, que era a dos intelectuais, que tinham uma perspectiva muito cultural, e tinham também um espaço de difusão cineclubística, né? Que resolvem, né, no caso, em 1960, quando foi rodado e finalizado o Aruanda, digamos assim, pegar com a mão na massa, né? Quer dizer, sair desse ambiente mais intelectuais, de debate e tal, e rodar o filme. Então eles rodam, e o Aruanda é um exemplo disso, né? Em decorrência vem também o Romeiros da Guia, né? E depois um grupo de filmes que costuma se chamar o ciclo dos anos 60, né? Num primeiro momento, essas produções, elas estavam muito sintonizadas, sincronizadas com o que a gente pode chamar com a radicalidade do cinema novo, né? Então nós tivemos aí todos os anos 1960, porque nós temos o Aruanda, que é o princípio da década, né? Então temos Aruanda, Vidas Secas, Deus e Diabo na Terra do Sol. É o gigante da maldade comendo o povo para engordar o governo da República. Mas São Jorge me emprestou a lança dele para matar o gigante da maldade. Tá aqui! E o meu fuzil para não deixar pobre morrer de fome. Nos anos 60 a gente vai ter também a estreia de Pojuca Pontes, num belo documentário, um filme muito marcado pela contundência do tema, né, que é o Homens do Caranguejo, sobre os pescadores ou catadores, como queira, né, da comunidade do Livramento aqui em Santa Rita, né, aqui próximo de nós. Aquela vida dura, né, dos catadores de caranguejo e mostrando esse ciclo, né, do subdesenvolvimento, da miséria. Também do ciclo de cinema documentário, eu acho que vale a pena a gente citar. E aí é um filme que eu estou falando absolutamente pessoense, inclusive as condições da cópia que tem disponível não é das melhores, mas é um filme muito importante,
para a vida da cidade de João Pessoa, já que a gente está aqui falando na TV Câmara de João Pessoa, é o Padre Zé Estende a Mão, de Jurandir Moura, sobre o Padre Zé Coutinho, que é uma figura, salvo engano meu, ainda hoje é o túmulo mais visitado no cemitério Senhor da Boa Sentença. Ele era uma figura muito marcante na vida da cidade, faleceu em 1973, e ele tinha a instituição que a gente conhece hoje, né, o Hospital Padre Zé, e ele fazia uma verdadeira cruzada contra a miséria, né? Então o filme mostra com imagens contundentes e até, assim, ao mesmo tempo de uma beleza, né? Assim, o trabalho dele, o trabalho árduo do Padre Zé Coutinho, né? Tentando minimizar o sofrimento dos nossos conterrâneos, né? Marcados pela miséria e pela pobreza. Eu nasci para ser. Sempre compreendi que não adiantava melhorar indivíduos sem aumentar a comunidade. Eu até tinha medo de falar nesse termo, mas todo mundo fala em comunidade, eu acho que não é mais. Comunismo é uma coisa, comunidade é outra, né? Que antigamente eu, e até mesmo, vamos dizer que é comunismo, não, comunidade. Um cara que catalisou muito isso foi o próprio Pedro Santos, né? Por quê? Porque o Pedro Santos era maestro, mas tinha um gosto pelo cinema incrível. Ele conhecia praticamente todos os gêneros de cinema. Ele escreveu até no final dos anos 50, nos anos 60, numa revista chamada Borrão do Cinema, que ele, como deveria ser um músico pensando no cinema, né? Pedro foi um músico excepcional, vindo num grupo que foi convocado por Augusto Simões para criar o Observatório de Música da Paraíba. Ele se engajou muito como professor de arte no cineclubismo. Vários cineclubes foram criados por Pedro. E a partir daí ele se dedicou muito a cinema. Participava de muito debate, de curso de cinema, e foi convocado pelo Vladimir Ramiro para fazer a trilha sonora do Romeiro da Guia, conjuntamente com Augusto Simões, que era colega dele do Instituto Superior de Educação Artística. Paraíba em 1958 e professor da escola de música, também fui contratado em 58 para regente da orquestra que naquela época se chamava Sinfônica da Paraíba. E a orquestra ensaiava no Teatro Santa Rosa. A música de Pedro Santos teve uma relação muito densa com o cinema paraibano. Não em Aruanda, mas nos demais filmes, o filme de Vladimir, o filme de Ramiro, o filme de Pojuca, o filme de Lindoato Futuro, até esses mesmo
como é o caso do Salário da Morte, tiveram a participação de Pedro. Pedro, eu diria mesmo, de todos os músicos, foi o que teve mais participação na música do cinema paraibano. Até mesmo mais do que Marco Vinícius, que foi outro fantástico, que, aliás, era aluno de Pedro Santos. Pedro Santos foi um grande incentivador da arte do cinema, no debate, na crítica. Ele, quando voltou da França, ele foi para a França estudar cinema, no DOC, lá, no DOC de lá. Ele voltou muito operativo, muito dinâmico. Infelizmente, faleceu novo, moço, e deixou uma lacuna nesse segmento, já que a arte cinematográfica de Pedro era uma coisa genial, uma coisa fantástica, uma coisa que sempre mereceu o elogio de todos nós e de boa repercussão na crítica brasileira. Bom, desde esse primeiro encontro, nunca mais eu me desliguei do pessoal de teatro aqui da Paraíba. Entre esse pessoal que fazia teatro naquela época, alguns então foram para o cinema, como o Vladimir Carvalho, que então com ele eu comecei também a trabalhar no cinema. E foi a minha primeira música para cinema, foi exatamente o documentário Romeiros da Guia. Quando eu comecei a fazer cinema, eu tinha uma referência muito importante do cinema paraibano de Linduarte Noronha e Vladimir Carvalho. Era uma figura que me chamava muita atenção. Né? Tinha visto Pai de São Saruê, tinha visto A Bolandeira, Pedra da Riqueza, são os filmes muito fortes de Vladimir. E depois eu vi o Contra-Randas de Guerra. Então, é um documentarista, né, ao pé da letra. Né? Ele só faz documentário, ele não faz ficção. O cineasta Vladimir Carvalho, que é o mais prolífico, né, dos realizadores aqui da Paraíba, ele tem um filme marco da participação dele no cinema paraibano, só para a gente explicar. O Vladimir Carvalho, ele é um cineasta paraibano-brasiliense. A obra dele é dividida entre o Centro-Oeste, tá, grosso modo, e a Paraíba. Na primeira fase dessa obra paraibana dele, o longa-metragem, né, o único longa-metragem dessa fase é o Pai de São Saruê, que na verdade é um filme que começa em etapas. Tá? Ele vai filmar depois do golpe militar, percebendo como a Zona da Mata estava muito vigiada pelos militares depois do fenômeno das ligas camponesas, em que houve uma agitação social política muito forte na Zona da Mata nordestina, e aqui na Paraíba não foi diferente. Parece que foi muito forte aqui. Tanto é que tem um filme Cabra Marcado para Morrer, que conta uma parte dessa história. O Vladimir decide filmar no sertão. Tá? E aí ele vai encontrar lá uma realidade que ele já conhecia, mas vai filmar uma realidade muito dura, muita miséria, mas também muita possibilidade de ter uma condição de vida melhor. E lá ele vai gerar um filme, que é o A Bolandeira, que é sobre um trabalho de produção artesanal da cana-de-açúcar com a moenda, né, puxada por cavalo, né, por jumento, e ele filma A Bolandeira. Os dentes da bolandeira acendem difrício qualquer. Palha de cana, poeira, suor de homem e mulher. Posteriormente ele vai filmar A Pedra da Riqueza, que é sobre a exploração de minérios que são usados em alta tecnologia para a produção de peças de foguete, que na minha opinião esse filme A Pedra da Riqueza é um dos grandes curtas-metragens do cinema documentário brasileiro, é uma pequena obra-prima. Eu não aguentei não, senhor, porque era muito pesado e meu irmão batia com muita força no ferro, esquentava e queimava a minha mão. Aí eu falei para ele que não aguentava aquele serviço. Aí ele falou que ia botar eu para quebrar o caroço, né?
E ele faz um primeiro filme, que é um média-metragem, O Sertão do Rio do Peixe. Inclusive, esse filme é exibido fora do Brasil, no Festival de Viña del Mar, no Chile. Posteriormente, ele chega ao trabalho final do País de Sansaré, né, que é o filme que fica pronto em 1971 e vai na contramão do Brasil Grande do governo Médici, em que você tinha um país sob forte censura, uma ditadura marcada pelo AI-5, que reprimia todas as liberdades individuais de discussão política. Ela vivia sob uma ditadura institucional explícita, e o filme vai na contramão de um cinema oficial que queria mostrar as grandezas do Brasil, mostrando a miséria do sertão nordestino. O filme é exibido no Festival de Brasília, isso causa uma grande repercussão. O festival, inclusive, há um pedido para que o filme não seja exibido e o festival é suspenso durante 4 anos, e o filme, O País de Sansaré, vai ficar censurado, só sendo liberado em 1979, depois do início da abertura política, ainda, né, já agora no governo Figueiredo, quando há uma liberação de vários filmes que estavam censurados, entre eles O País de Sansaré, né, que é um filme realmente importante do cinema paraibano e do cinema brasileiro. Nascidas e criadas no ar do relacionamento com os bichos, as gentes do povo encontram no boi um motivo lúdico para a folgança. E o trabalho penoso se transfigura muitas vezes e vira lazer e divertimento numa inversão curiosa. Eu digo sempre que Vladimir é um artista que tem a dimensão nacional. Ele entende a política, a evolução cultural, os meandros da formação da cultura brasileira. O filme de Vladimir sempre é uma aula de nacionalidade, é uma aula de encantamento e de amor ao solo nordestino. Então, o filme de Vladimir, que começa, de fato, com o Romeiro da Guia, ele transpõe todas as linhas do cinema a se tornar, talvez hoje, talvez não, com certeza, o melhor, o mais profundo e o mais competente documentarista do cinema brasileiro. Eu acho que Vladimir é um signo, é um símbolo, é um ícone do nosso cinema. Como ele, talvez tenhamos pouco no momento. Bom, vocês vão ter a oportunidade de assistir o filme do Vladimir Carvalho, Bolandeira. Eu não quero falar do filme em si, do conteúdo do filme, porque vocês vão assistir, mas que é uma oportunidade única, né? Que é um filme que não é muito visto, não foi muito exibido, entendeu? Então você tem a oportunidade de estar vendo ele numa televisão assim em casa, é um presente maravilhoso. O engenho é uma das mais antigas realizações da inventiva humana, talvez a sua primeira máquina. A trajetória do seu aperfeiçoamento é uma verdadeira saga da luta tenaz do homem para transformar a natureza. No caso da extração do açúcar, a história do engenho começa com o sistema da mó, uma espécie de roda de pedra acionada pelos escravos que esmagava os gomos da cana contra uma base no solo. Foi a duras penas, porém, que o homem desenvolveu o sistema da mó e avançou ao longo dos tempos até chegar ao processo da bolandeira, uma engrenagem mais complexa. Superada a mó, quase pré-histórica no Brasil colônia, os engenhos de açúcares, como chamavam os portugueses, implantaram uma bolandeira, utilizando como força-tração a água dos riachos represados nas proximidades para impulsionar a roda da moenda.
Esse tipo de engenho se disseminou rápido pelo litoral, em vista da existência de água abundante, e fez a fortuna de muitos senhores de escravos à mercê da crueldade do cativeiro. Todavia, mesmo na faixa litorânea de água farta, muitos engenhos apelaram para a atração animal, usando a força de bois mansos que puxavam docilmente a bolandeira ruidosa. O último sistema foi levado pelos colonos que se aventuraram na conquista através dos sertões semiáridos do Nordeste. A centenas de léguas da costa, numa região em que a ausência da água já era uma tragédia, esses engenhos nasceram mirrados e foram chamados de engenhocas, fabricando não açúcar, como no Brejo, mas aguardente e rapadura. No sertão, os colonos aproveitaram os baixios, vales úmidos e depois as margens dos açudes para o plantio da cana-de-açúcar, e o boi das fazendas de gado constituiu-se em tração única para acionar a bolandeira. Nas terras secas do oeste da Paraíba, ainda hoje, em plena vigência da tecnologia, pode-se assistir ao trabalho obscuro da moenda feita de pau-ferro, de uma dessas engenhocas de rapadura, funcionando como há 200 anos atrás, num espantoso recuo à idade da madeira. Os dentes da bolandeira sem dentifrício qualquer, palha de cana, poeira, suor de homem e mulher. Os dentes da bolandeira não têm da boca o céu, deles nem a bagaceira sabe as palavras de mel. Os dentes da bolandeira não são de ossos nascidos, extraem mel para a caldeira, não são dentes extraídos. Às vezes gemem rodando nessa roda pontiaguda. O que eles vão reclamando saberá a junta muda. Filho órfão da fazenda, o engenho veio depois. Era roldana, moenda, puxada em junta de bois. Era simples bolandeira gemendo num eixo assim, espremendo um caldo ralo para mel, para alfenim. Espremendo um caldo doce, açucarado, espumante, espalhando o odor que trouxe da plantação na vazante. Filho órfão da fazenda, o engenho veio depois. Era roldana, moenda, puxada em junta de bois. Os dentes da bolandeira rodam de noite e de dia. A boca da noite, açúcar, parece que pronunciam. Semelham dentes cariados, apesar do doce afã. E empalitando o silêncio, aberta a luz da manhã, de novo na bolandeira vão refazer o cansaço. Como esses homens que à beira do canavial num braço levam somente a enxada, no outro não levam nada. Ou levam cansaço de suor, mel e bagaço. Era a simples bolandeira gemendo num eixo assim, espremendo um caldo ralo para mel, para alfenim. Para o mar e para as ilhas indo escorrer a finura, endurecido em caixilhas ou formas de rapadura. E os homens da bolandeira, ausentes do mel, da renda, assimilando a suadeira do inferno em que se sustentam. Nas taxas de mel repletas, no calor do fogo ardente, a luz dos olhos sem metas, nenhum futuro presente. A luz dos olhos no rol das contas que não farão, a não ser essas sem sol que os ossos deles serão.
dia as chuvas do inverno capuchos brancos trarão. De trás das grades do inferno, que sonhos não ferverão. Nas sementeiras do inverno, seu suor é algodão. De trás das grades do inferno, amargam o mel no torrão. Amargam o mel, o melado fica no rosto em suor. Quanto ao doce é um gosto alado, distante, não está em redor. Não está na ponta da língua, está num tempo melhor. Um tempo em que nunca a míngua morriam tanto assim. E só. O dono desse engenho de bolandeira enfrenta ilusória e orgulhosamente os prejuízos que aumentam a cada safra. Somente a ultrapassada soberba do antigo senhor o faz continuar na lida da moagem aos 80 anos de idade. Para ele seria uma desonra, estando ainda vivo, saber o seu engenho de fogo morto. Enquanto um engenho movido a óleo diesel, com atividade na mesma área, atinge uma média de 30 cargas por dia, cada carga com 200 unidades, o engenho movido a boi nunca alcança número superior a 5 cargas. A rapadura participa com intensidade da mesa do sertanejo, adoçando o café, misturado ao feijão à falta de carnes, ou simplesmente bebida como garapa à guisa de refrigério nos dias quentes. O caboclo conhece o seu teor de alimento integral, capaz de suprir muitas carências, e usa a rapadura durante tarefas nas quais só pode ingerir alimentos leves. É o caso dos vaqueiros e tangerinos que viajam dias e dias tangendo as boiadas num regime de apenas carne seca, farinha e rapadura. A sua produção é consumida, portanto, em grande parte no próprio sertão, e a feira é o seu ponto principal de escoamento.